diferente, amém? Você já deu boa noite a seu irmão do lado? Dê aquele boa noite caloroso, irmão. Não aquela coisa monótona, não. O irmão que está aí com você, ele tem uma unção. O irmão que está aí com você, ele tem algo e você pode sugar para a sua vida. Aproveite, irmão. Às vezes do teu lado tem um profeta. Às vezes tu vem aqui e espera que quem está em cima do altar leve uma palavra. E isso não é errado. Não estou dizendo que isso é errado. Mas às vezes o irmão do lado dá a resposta que tu queria. Aleluia. Então olha para o profeta que está do teu lado, para o pastor, para o ministro. Olha aí e diz: boa noite. Como é bom estar aqui na casa do Senhor junto com você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Hoje a palavra é pequena, né? A não ser que o Espírito Santo ele mude a direção. Mas o meu coração ele está disponível para o Senhor. Eu não quero só trazer conhecimento em cima desse púlpito. Eu quero que algo venha da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Porque nós não viemos aqui buscar o homem, nós viemos buscar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que busca, ao que bate, abre-se-á. Aleluia. Então, se você veio com seu coração disponível para ouvir a palavra de Deus, você vai sair daqui transformado por a palavra de Deus. Não por Fran. Fran não tem nada de bom a lhe oferecer como pessoa. Amém? Mas usada pelo Espírito de Deus, porque a honra é para o Senhor, a glória é para Ele, porque sem Ele eu nem estaria aqui. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre nossa vida alinhada com a vontade do Espírito. Nossa vida alinhada com a vontade do Espírito Santo. Irmãos, eu estava vendo algumas ministrações, porque eu gosto de ouvir ministrações. Eu estou lavando a louça, eu estou ouvindo ministrações, não é, Lila? Às vezes eu estou lá no quarto e eu começo a orar e nem percebo que Manu está. E quando olho, Manu põe a cabeça e diz: o que foi, mãe? Já sei. E ela está pegando esse costume. Ela já está puxando a orelha do pai dela. Cadê ele? Ela diz: pai, o senhor não vai orar? O senhor não vai ler a Bíblia não, pai? E eu fico olhando. Porque certa vez eu ouvi que os filhos eles se espelham na gente. Principalmente nós mulheres, né? A gente bota um batom, né, irmã Fábio? E as meninas, nós que somos mães de meninas, elas dizem: eu quero. A gente põe uma roupa e a filha está olhando. Tá. Aleluia. Certa vez eu fiz, só para vocês entenderem, eu fiz um bolinho para a Manu. E ela ganhou várias roupas, né? Um bolinho de aniversário. E dentre as roupas havia um conjunto. E era uma blusinha muito linda, um shortinho lindo, não era curto. Shortinho aqui, bem composto. E eu falei: olha, filha, veste para a gente ir para a igreja, fica até mais bem vestida. Porque menina, principalmente naquela fase de 5 a 7 anos, elas sentam de qualquer jeito. Não é verdade, mães? E ela disse: não, mãe, eu não vou vestir. Eu disse: você vai. E ela disse: não, mãe, eu não vou vestir. Eu disse: você vai. Ela disse: mas a senhora não veste. Nunca pensei que minha filha observava as roupas que eu vestia. E a partir desse dia, aquela ficha caiu. Agora eu tenho um cuidado maior. Até quando vou conversar com meu esposo, tem uns dias que a gente quer conversar, mas aí a pessoa ri assim, ó. Estão rindo, vocês também fazem isso, né? Aquelas conversas que só a gente quer casado, aquelas roupas sujas que tem que lavar, não tem que acumular roupa suja porque aí dá problema. E eu digo: filha, fica ali no teu quarto, põe um louvor, vai ver alguma coisa. Então ela está vendo, né, aquilo que eu passo para ela sem pregar com palavras, mas com atitudes. E assim a nossa vida no Espírito, ela tem que gerar algo para quem está nos observando. Aleluia. Às vezes a gente ganha uma pessoa só com o nosso proceder.
Às vezes a gente ganha uma pessoa só com a nossa forma de se vestir, com a nossa forma de tratar, com o nosso cuidado, com um abraço. Amém? Então é de extrema importância a nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo. Amém? Queria pedir para o irmão Miele abrir. É Romanos 8,14. Vai ser um dos versículos base desse pequeno estudo. E daí por diante o Espírito Santo quem vai conduzir, porque eu tenho a séria mania de escrever as coisas e aqui em cima o Espírito Santo começa a trazer palavras dentro do meu espírito e eu tenho que passar para a igreja. Amém? Aleluia. Romanos 8,14. Eu vou ler aqui para todo mundo ficar com a versão só. Amém? Bora todo mundo ler, por favor. Diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? E são guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, primeiro a gente tem que nascer de novo. Fran, o que é nascer de novo? Fazer igual Nicodemos. Já estou grande, entro na barriga de minha mãe de novo. Não. Nascer de novo é você aceitar Jesus e ter uma mudança aqui dentro. Não é só aceitar Jesus da boca para fora. Você tem que estar disposto a deixar aquela velha criatura, deixar aqueles velhos hábitos de mão para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Não adianta só ouvir, temos que obedecer. Amém? E diz, então, dentro desse tema, eu vou fazer igual o pastor Diego, eu tenho 3 pontos. Glória a Deus, eu estou aprendendo isso com os ministros, os grandes homens de Deus dessa igreja. Ainda notei várias vezes. Aí eu peguei e dei uma riscadinha para vocês rirem. É porque muitas das vezes, eu aprendi isso com o pastor Tiago. Aí eu estava escrevendo e me lembrando, muitas das vezes, aí fui dando uma riscadinha também. Porque aí a gente vai pegando a unção. Por isso que eu digo, o profeta que está do teu lado vai pegando a unção dele para você. Amém? E 3 formas de sermos guiados pelo Espírito Santo. Se tiver mais, e o pastor Roberto, o pastor Tiago e o pastor Diego, os demais, que às vezes eu não sei tudo. Estou fazendo rema e cada dia que eu estudo, cada dia que eu ouço uma ministração da visão, cada dia que eu leio um livro da visão, eu vou descobrindo coisas novas e vou aprendendo coisas novas. Então, eu estou num processo de aprendizado que só vai parar no dia do arrebatamento. Então, peço que se alguém souber, me corrija, porque eu também quero aprender. Amém? E eu notei 3 pontos aqui. O primeiro ponto, como ser guiado pelo Espírito Santo. Não necessariamente nessa ordem, mas isso foi a ordem que eu fiz aqui. Primeiro ponto é ser guiado pela palavra. Se você não for guiado pela palavra de Deus, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pestaneja fora da palavra. Aleluia. Isso está escrito em Salmo 119, versículo 5. Enquanto o irmão Miele coloca ali, deixem ao culto, depois nós lemos. A segunda forma de sermos guiados pelo Espírito Santo é pelo testemunho interior. Nascemos de novo, o Espírito Santo passa a viver dentro de nós e ele une-se, o Espírito Santo de Deus une-se com o nosso espírito. E por meio dessa junção, por meio dessa união, nós recebemos algo de Deus e também passamos algo para Deus. Amém? Então, uma das formas de sermos guiados pelo Espírito Santo também é pelo testemunho interior, por essa voz que fala aqui dentro. Amém? E a terceira forma, que não é um pouco comum, não tanto comum, é pela voz audível do Espírito Santo. Às vezes você está aí, e isso eu quero trazer como testemunho, e você escuta coisas do Espírito Santo. Às vezes você está até em casa, como certa vez eu estava, e eu estava deitada na minha cama e já fazia aproximadamente
acho que 1 ano, 2 anos mais ou menos, que eu orava a Deus para saber o meu chamado. Porque crente, quando se converte de fato, crente, quando quer trabalhar para o Senhor, ele fica, como é que eu posso dizer, ansioso para fazer sempre além. Ele quer sempre além. Ele não se importa, pelo menos comigo foi assim, de limpar um banheiro, de estar no departamento infantil, porque eu comecei limpando banheiro e graças a Deus que o pastor me colocou para limpar banheiro. Nem foi ele que me colocou, eu que fui. Graças a Deus que hoje eu estou no departamento infantil. Já dei muito trabalho à irmã Daniele. A Deise eu não vou dar não. Mas tive que começar de algum lugar. Eu tive que ter um ponto de partida. Aleluia. E nesse ponto de partida, a qual eu estava orando, o Espírito do Senhor falou com voz audível, igual a voz de um ser humano. Eu te escolhi como atalaia. Creio que o pastor Roberto se lembra disso. Não sabia o que era um atalaia, porque eu não tinha o costume de ler a Bíblia frequentemente, de estudar. E o pastor Roberto disse, vamos estudar isso junto. Ele sabia o que era, mas lembra que Jesus disse, eu não posso passar tudo o que sei, porque se eu passar tudo o que sei, vocês não vão suportar. Imagina o pastor Roberto chegar para eu e dizer, eu acho que Deus te escolheu para ministrar. Eu já ia querer subir no púlpito, e ai dele se não tivesse me colocado, eu tinha saído da igreja. Tinha, irmãos. Bebê na fé faz isso. Bebê na fé faz caquinha. E sobra para o pastor limpar. Hoje eu entendo, estou amadurecendo. Mas aí o Espírito, ele falou em voz audível. Ele disse, eu te escolhi como atalaia. E eu comecei a estudar, e eu vi que a atalaia era alguém que ficava em um alto, olhando se os exércitos inimigos viessem. Ele tocava uma trombeta para avisar e o povo daquela cidade se preparar. E se aquele atalaia dormisse, pestanejasse e não avisasse que vinha o inimigo e aquela cidade fosse atacada, pessoas fossem mortas, a culpa era do atalaia. E eu disse, meu Deus, que responsabilidade o Senhor me deu. E no momento que eu ouvi aquela voz, eu digo a vocês, eu procurei qual era o ser humano que estava dentro do meu quarto, porque eu nunca havia ouvido uma voz igual àquela. Aleluia. E instantaneamente, irmãos, eu comecei a chorar, como uma criança. Porque aquela voz, à medida que ela falou, o meu quarto se encheu. Só de falar eu quero chorar, irmãos. E ela conhecia o mais íntimo do meu ser. Os segredos mais escondidos aquela voz sabia. Os meus sonhos mais secretos ele sabia também. Ela sabia também. E à medida que eu me sentia pecadora diante daquela voz, eu também me sentia amada, protegida, cuidada, cheia, ao ponto de abraçar aquela voz e não querer mais largar. Aleluia. E aquilo, irmãos, foi a voz audível do Espírito Santo falando comigo. Então, fique alerta que às vezes você pode ouvir e não saber que é o Espírito Santo que está falando com você. Isso tem costume de acontecer, com frequência, irmã? Não, é quando o Espírito quer. Eu não sei porque comigo foi dessa forma. Eu creio que não só comigo, alguém aqui com certeza teve uma experiência parecida. Amém? Mas a gente tem que se preparar para saber ouvir a voz do Espírito Santo. O irmão Miel vai colocar Salmo 119, versículo 5, para a gente ler. Aleluia. Todo mundo. Tomara seja firmes os meus passos. Acho que está... É 105, irmão. O versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Eu creio que eu falei errado para ele. E se você trouxe um papelzinho, uma canetinha, marque, irmãos. Eu estava ouvindo uma pregação. E o ministro conceituado. E ele começou a dar versículos. E eu fui marcar. E depois eu fui confirmar. Em 3 versões. E estava diferente. Não é porque eu sou ministra que eu não erro. O apóstolo Paulo disse, cuidado, examine as escrituras para ver se tudo está certo. Amém? Vamos lá. Todo mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés significa que a palavra de Deus é o guia essencial de um cristão.
Então, só recapitulando, as 3 formas do Espírito Santo. Se tiver mais, alguém me diga. Falar conosco por meio da palavra, por meio do testemunho interior e também por voz audível. Pode acontecer, amém? E para você receber, obedecer essa voz, você tem que estar com o seu coração sensível. Aleluia. E você também não tem que entender, não. Você apenas tem que obedecer. Eu conversava até com o Toto, a gente indo para o Rema, que eu estava nesse lugar ali onde essa irmã está, perto de Raquel. E o Espírito Santo, ele disse, ajoelhe-se. Eu disse, eu não. Acho que eu já contei isso para a igreja. Ajoelhe-se. Eu disse, eu não. Aleluia. E eu disse, se é o Senhor que está falando comigo, manda que o pastor Roberto mande as pessoas se ajoelharem aqui na frente. Às vezes a gente é tão incrédulo, irmão. Às vezes a gente quer o do céu. Mas às vezes o Espírito Santo pede uma coisa minúscula para a gente não é capaz de obedecer, porque acha que é pouca coisa. Aleluia. E nesse dia eu falei pela 3ª vez, eu não vou me agachar, não vou me ajoelhar. E ele disse, ajoelha-se. Aí me quebrou todinha, aquela voz doce. Me ajoelhei, irmãos, ali. Morgana estava do meu lado direito. E quando eu me ajoelhei, eu me vi em uma visão diante do trono de Deus. Porque o Espírito Santo me deu uma voz de comando para me ajoelhar. Coisa simples. E quando eu me ajoelhei, foi muito incrível. Porque eu não conseguia olhar. Eu sabia que tinha um trono, mas eu sabia que a luz de lá estava tão forte que se eu olhasse, eu ia perder a minha vida. Não me pergunte como, mas eu sabia disso. E eu disse, dentro da visão, eu disse, será que isso é real? E Morgana fez. Quem duvidar de mim, perguntei a Morgana. Fez. Aí eu abri o olho, de joelho, chorando. Há quem diga que eu choro demais. Eu choro demais mesmo, no culto principalmente. E Morgana disse, Fran, tu estava tendo uma visão, tu estava diante do trono de Deus. Minha gente, eu disse, eu não acredito não, Morgana. Justamente o que ela me disse era o que eu estava vendo. Imagina a incredulidade minha, irmãos. Jéssica está ali, vai confirmar. Nem perguntei ela se posso dizer. Mas se o Espírito Santo me lembrou é porque é para dizer. Certa vez eu estava deitada, isso é para você entender quando o Espírito Santo fala. Vai até 8h30, né, pastor? Ou é 8h20? E chegou um homem. Eu estava deitada, mas eu sabia que estava dormindo, mas eu também sabia que estava acordada. Acho que já aconteceu isso com você. Está dormindo e saber que está acordado. E chegou um homem, ele estirou a mão e eu comecei a sair do meu corpo, justamente como Kenneth Hagin fala em um dos livros. Eu comecei subindo dos meus pés, nos meus joelhos, na minha cintura e cheguei na minha garganta. Eu disse, me lembrei do livro que eu li de Kenneth Hagin. E eu ia sair pela minha boca, irmãos. Como, irmã? Eu não sei, eu só sei que foi assim. E na hora eu disse, não, eu não estou pronta. Olhei para o relógio, era 7h da manhã. O irmão João Paulo trabalhava lá em casa com o nego. E eu disse, meu Deus, se eu sair do meu corpo, vão pensar que eu bati as botas e vão me levar para o hospital e vão me entupir de injeção. Não, eu não quero ir. Dessa forma. Passaram-se 3 dias, Jéssica teve uma visão. E na visão ela viu eu do lado dela e ela dizia para o homem que estava mostrando para ela a visão. Tu lembra, Jéssica? Jéssica está ali, levanta a mão, Jéssica. E nessa visão, Jéssica disse, mostra para ela, ou ela não está vendo? E o homem disse, não, ela não está pronta. E Jéssica acordou daquela visão com os olhos ardendo, irmãos. Porque a glória era tão grande daquela visão. Ela está ali, pode confirmar com ela. Quando ela me disse, eu não acredito, o Espírito Santo tinha me dito. E eu sabia que Deus queria me mostrar algo, mas eu fiquei com medo. E aí ele foi mostrar quem não tinha medo. Foi revelar para a Jéssica. Então fique atento, amém? E para você obedecer, você não precisa entender. Apenas confie na direção do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Seja sensível a essa voz. Aleluia. Aonde você estiver. Não importa se você está na fila de um banco.
Não importa se você está dentro de casa, não importa se você está na escola, só tenha um cuidado para não escandalizar o evangelho. Só, você tem que ter cuidado para você não fazer aquele reteté, aleluia. E aí todo mundo dizer, não descrente, aí outro diz, é lá da igreja do pastor Roberto. Só tenha esse cuidado. Mas se o Espírito Santo der uma voz de comando, obedeça. Principalmente, agora eu me lembrei, principalmente na hora do dízimo da oferta, irmão. É quando você pega a tua carteira, a tua bolsa, tu abre, tem uma nota de 5 e uma nota de 50. O cão diz, pega a de 5. Aí você diz, eu vou dar a de 5. Aí o Espírito Santo diz, não, dê a de 50. Estava falando com a irmã Daniela, Deus falou comigo para me dar uma oferta a uma pessoa. Meu dízimo de bolo, isso é um testemunho. Eu estou sendo conduzida pelo Espírito Santo aqui. E foi muito engraçado, porque ele disse, dá uma quantia. Aí a pessoa falou a quantia. Aí o pastor sobe aqui e começa. Se Deus mandar, tu dá uma quantia, ainda disse o valor. Está bom, Deus. Obedeci. Aleluia. Irmãos, os bolos que eu vendo triplicaram. Meu dízimo quadruplicou. Eu disse à irmã Daniela, irmãos, então seja sensível a essa voz do Espírito Santo. Amém? Para você avançar em um nível ao qual Deus quer que você chegue, você não tem que pular etapas. No jogo, você está no jogo, você pode pular o nível daquele jogo. Isso não vai causar problema para você. Mas na vida espiritual, quando a gente para de ouvir os direcionamentos do Espírito Santo, isso faz a gente voltar atrás no nível que a gente estava. Aleluia. E o que o Espírito Santo quer é que avancemos de nível. Se você pular esse processo, você acaba atrapalhando o propósito. Isso não pode acontecer. Então nós devemos aprender a identificar a voz do Espírito Santo. Porque o pastor já falou muito, e eu já estudei também sobre isso, que existe, que eu não vou entrar nisso, é só para vocês entenderem um pouco, existem várias vozes. Muitas vozes existem, tanto no mundo natural quanto no espiritual. E se a gente não souber distinguir a voz do Espírito Santo, a gente pode ser enganado. Aleluia. Diga, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando eu estava preparando esse estudo, saltou um versículo dentro de mim que ele, sabe quando dá aquele estalo, aquela revelação? E o Senhor começou a falar assim, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Eu disse, sim, Senhor, mas eu estou sendo. Às vezes, quando esse versículo vem, a gente pensa que é ser fiel só nas finanças. Mas não é. Você tem que ser fiel no nível que você está. Aleluia. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Que nível você está? No nível de ficar sentado só aí? Aleluia. No nível de servir no departamento infantil? No nível de limpar a igreja? No nível do pastor poder puxar a sua orelha? Tem que ser fiel no nível que você está. Aleluia. Como você vai passar de nível? Como você vai crescer? Não vai. Aí você pode estar dizendo, irmão, mas meu negócio não é criança não. E o que isso tem a ver, irmãos, com ser guiado pelo Espírito Santo? Tem tudo a ver, porque nós que somos trabalhadores da obra, às vezes o Espírito Santo diz, vai lá, fica no departamento infantil. Vou não, porque eu não gosto de criança. Ah, pois é justamente porque o Espírito Santo quer te levar para lá. É para te tratar. Foi comigo assim, e eu amo criança. Mas quantas vezes eu já disse, eu queria sair do departamento infantil.
Mas quem me colocou lá não foi Deisa, quem me colocou lá não foi o pastor Roberto, quem me colocou lá não foi a irmã Daniele. Quem me colocou lá foi Deus para me tratar. Porque eu preciso ser tratada, eu quero mudar de nível. E o diabo não queria que eu estivesse lá, não. Mas a voz do Espírito Santo direciona não só a mim, também te direciona. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui dentro. Pessoas que Deus já tem pedido para fazer coisas. E a pessoa se nega. E muitas vezes, irmãos, eu estou falando por mim. Muitas vezes Deus pede coisas. E a gente não quer fazer o que Deus quer, porque a gente quer fazer outra coisa, o que queremos. Aleluia. Olha para teu irmão e diga assim: seja sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. E dentro desse parâmetro, que a gente está aqui, nesse paralelo, eu queria ressaltar algo em relação como é que eu posso dizer para você entender com mais clareza? A esse relacionamento com Deus. Deus, Ele não quer só que a gente sente, que a gente ouça a palavra, que a gente pregue a palavra, que a gente sirva nos departamentos. Deus não se contenta só com isso. Deus, Ele quer algo a mais de mim e de você. E esse algo a mais que Deus quer da gente, juntos, de nós, é um relacionamento pessoal. O Espírito Santo anseia por relacionamento espiritual, íntimo com cada um. Aleluia. Às vezes a gente recebe tanta profecia, irmãos. Tanta profecia, tanta palavra. E a gente olha e diz: por que isso não está acontecendo? Era para isso estar acontecendo, porque fulano disse. A gente sabe que fulano é homem de Deus. E nada acontece. Sabe por quê? Porque o relacionamento é superficial. Relacionamento que não é fortalecido, ele não tem futuro. Como é que Deus vai entregar coisas a nós se Ele não tiver um elo de confiança? Você chega na primeira pessoa que você encontra na rua e vai contar teu segredo. Aí você tem que ter um elo de intimidade com aquela pessoa para poder compartilhar certas coisas de sua vida, não é assim? Então, por mais que Deus use o profeta e ele queira fazer, eu creio que Deus diz: olha, eu vou fazer algo grande na tua vida, para a gente criar gosto, gerar aquela expectativa, aquele desejo de ficar mais. Porque nada mais é o evangelho, irmão, do que chamar a gente para perto de Deus. Não é só salvação, não, que a gente às vezes pensa: eu estou salvo e está tudo bem. Não, irmãos. Deus quer a gente com relacionamento com Ele. Deus quer uma intimidade conosco. Porque por meio dessa intimidade Ele vai nos entregar coisas. E nos entregando coisas, nós vamos ter bagagem. Até pessoas, entregar coisas a pessoas também. Aleluia. Olha para teu irmão e diz: Deus quer um relacionamento pessoal, íntimo, contigo, abençoado. Aleluia. Você sabia que muitas vezes o Espírito Santo ele fala de uma forma ao ponto de nós pensarmos que nem é Deus que está falando? Coisas simples. Voz de comando: corra. Você está parado aí. Dá R$1 a fulano, mas é só R$1. Às vezes, irmãos, a voz simples do Espírito Santo, aleluia, destrava coisas. Um comando simples, irmãos, pode mudar uma situação que já vem há longo tempo. Uma palavra simples que sai da boca de alguém pode mudar a trajetória de uma vida. É forte. Então muitas vezes a gente perde o extraordinário de Deus, porque a gente espera que o teto da igreja se abra, desce um anjo todo de branco aqui. E a gente não vê isso. E às vezes o Espírito Santo está pairando aqui com curas. O Espírito Santo está pairando com prosperidade em todas as áreas.
E aí a gente às vezes fica sentada aí, piscando os olhos e nem... Aí o Espírito Santo se levanta, vai naquela irmã, dá um abraço. E a gente não faz. A gente não age. Eu creio que não sou eu. Acontece com algumas pessoas aqui, se não com todas. Aleluia. A gente tem que estar atento para não perder o extraordinário de Deus. Por mistificar demais. Às vezes a gente mistifica demais as coisas de Deus. Ai, as coisas de Deus são Sim, irmão, são Jesus chegou para um cego, cuspiu, passou na terra, largou aquela saliva no olho do cara e disse: vai lavar teus olhos. Irmãos, me diz uma coisa mais simples do que essa. Jesus podia ter rodado, baixado de machado, orado em línguas. Ele podia. Mas ele só veio, bala lavar o olho. Os apóstolos, irmãos, iam passando e a sombra deles curava. Me diga o que existe uma coisa mais simples do que uma sombra, que até um gato tem uma sombra. Os apóstolos iam pregar, eles iam orar. Tinha um homem cego, era aleijado, me lembra aí, pessoal. Aleijado na porta do templo. Me dá um dinheirinho. Aí eles procuravam no bolso, procuravam no outro. Tem não. Estou só parafraseando. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tem eu te dou. Levante e ande. Me diz o que é mais simples do que pegar na mão de uma pessoa e dizer: levante e ande. Às vezes a gente mistifica demais as coisas de Deus. Espera algo tão glamuroso, algo tão glorioso. Mas a Bíblia diz: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te... Se você for fiel a um comando de pular, Deus vai ser fiel para dizer: vá, põe a mão naquele leproso, põe a mão naquele canceroso, arranca aquele câncer. Eu creio. Irmãos, quando Jesus andava, meu Deus, já é essa hora. Quando Jesus andava sobre a face da terra, Jesus curava todos os que chegavam perto dele. E sabe o que é mais incrível? Porque eu gosto de conversar com muitas pessoas. O mais incrível de tudo isso é que as pessoas do Novo Testamento, ou seja, nós, da Nova Aliança, olha para o Velho Testamento e diz: uau, aquele profeta fez chover. Aquele outro parou a chuva. Uau, aquele desceu fogo do céu. E aquele outro que ressuscitou. Uau, eita profeta retado. Aí olha para o Novo Testamento, a Nova Aliança. Vê os milagres dos apóstolos, os de Jesus, porque são inúmeros. E aí diz: uau, quanto milagre, quanta coisa grandiosa acontecendo. Aí o Espírito Santo mora aqui, ó. Diga: mora aqui, ó. Manda eu dar um pulo e eu não pulo. Mas, irmão, o que é que tem a ver? Às vezes a gente olha tanto para as grandezas do Velho Testamento, para as grandezas dos discípulos de Jesus, que não é errado, tem que olhar assim, tem que se espelhar assim. Mas se esquece de uma palavra que diz: nós, você e eu vou para o meu Pai. Jesus disse: mas vocês farão coisas maiores do que as que eu faço. Às vezes a gente está esperando algo grandioso, algo glorioso, como acontecia no Velho Testamento, ou com os discípulos. E o Espírito Santo dentro da gente, e a gente não se move, a gente não faz nada. Aleluia. Sabia que eu e você somos a geração do arrebatamento? Você tem noção do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o poder que há sobre nós e dentro de nós é superior ao da velha aliança. Só não é superior a Jesus, mas também aquilo que Jesus fez, porque Jesus já está na glória. Nós estamos aqui. E agora? Então entenda. Ter intimidade com o Espírito Santo vai levar você de nível.
vai me levar de nível. E é esse nível que o Espírito Santo quer nos levar. É um nível de ousadia, um nível de entendimento que você pode qualquer coisa se estiver alinhado com a palavra de Deus. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Nem deu para me terminar. Aleluia. Sabe, irmãos, há quem diga que nós somos loucos. E se o crente não tem um pouco de loucura, ele não é crente. Porque se tem uma raça, irmãos, que conversa consigo mesmo, é nós. Se Deus não fala conosco, então nós somos doidos. Porque a todo tempo nós estamos retrucando, perguntando, respondendo consigo mesmo. Sim ou não? Sim. Então, irmão, pega essa loucura que o Espírito Santo colocou aqui, que aí dentro de você, que não é loucura, é sabedoria, é discernimento do Espírito. É ousadia, é fogo, é fé, é cura. É o pacote completo. Tudo de bom o Espírito Santo colocou dentro de nós. Extravase, irmão, coloque isso para fora. Você não precisa que um profeta vá até você e bote a mão e diga: oh, você vai casar. Ela se animou. Tô brincando, minha gente. Não espere isso não, irmãos. O Espírito Santo já falou com você, ele já deu uma voz de comando. Aí dentro de você já tem uma nota. Se o profeta for até você, ele só vai confirmar aquilo que já está dentro de você. Para que profeta maior do que o Espírito Santo? Existe profeta maior que o Espírito Santo? Aleluia. Fran já está se descabelando. Aleluia. Agora repita comigo. Eu faço parte do mover do Espírito Santo desses últimos dias. De novo, eu faço parte do mover do Espírito Santo desses últimos dias. Aleluia! Aleluia! Eu sei que o Espírito Santo já está dando voz de comando a algumas pessoas aqui. E tem pessoas se prendendo aqui dentro. Certa vez eu estava aqui, eu e Raquel, e o pastor mandou eu e Raquel correr e nós não quisemos. Com vergonha. E aí nós corremos de lá para cá. Chegou aqui, Raquel foi embriagada pelo Espírito Santo. Caiu no chão rindo. Eu não sabia se segurava ela ou ria dela. Eu ria também junto. E fazia mais de 3 meses que eu estava com uma dor no pé da barriga. E à medida que eu ria, aquela dor foi para o inferno. Então não se prenda. Se o Espírito Santo mandar tu correr, irmão, corre mesmo. Se o Espírito Santo mandar tu dar cambalhota, dá, irmãos. O que tu vai se importar com o que o outro vai pensar? Quem sabe o que tu precisa é Deus. E essa coisa que tu precisa, o Espírito Santo só está esperando você agir. Confia na voz do Espírito Santo. Aleluia. Aleluias. 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 Eu sinto algo diferente pairando sobre a igreja. Aleluia. E vai acontecer sobre algumas pessoas aqui. Essas pessoas estão me puxando para elas. Parece um imã. Mas se eu for, preste atenção, se eu for até aí, você vai ser impulsionado por mim. Eu não quero que seja assim. Eu quero que você se mova. Mas eu não quero que você se mova porque eu estou mandando, não. Eu quero que você escute a voz do Espírito. Aleluia. 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 Tem mais pessoas que precisam destravar coisas aqui dentro. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Eu sinto que tem mais pessoas. Aleluia. Priscila, vem aqui. Eu sinto. Aleluias. Aleluias. Pode ficar aqui. Aleluias. Aleluias. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, porque você vai receber algo. Foi de Deus, não foi de mim. Fecha os teus olhos, que a honra e a glória é para Ele, não é para mim.
Esquece o que está acontecendo em volta. Obedece a voz de comando. Obedece. Eu vou tocar no teu ventre. Eu vou tocar no teu ventre. Apenas eu vou tocar e tu vai sentir o toque do Senhor. Aleluias. 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 Por favor, alguém chame Patrícia para mim. Patrícia, rapidinho para mim, por favor. Aleluia. Ora braga chore candarabachaya. Ui, rabragas tocove arabachou. Ombrega chore candarabachaya. Tem uma mulher aqui dentro que está sendo muito atormentada nos seus pensamentos. Aleluia. E o demônio tem dito a essa mulher para que ela se mate, porque isso vai passar. É mentira de Satanás, mulher. Deus te escolheu com propósito. Tu tens autoridade para pisar na cabeça dessa serpente. Para de falar para os outros coisas que só cabe a Deus ouvir, mulher. Sabedoria, mulher. Você sabe com quem é. Sabedoria. Fazer nada que viesse da minha carne, porque você de mim não recebe nada. Eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu não sei o que é, Patrícia. Eu só queria que você fechasse os seus olhos. E à medida que eu mandasse você caminhar em minha direção, você com os olhos fechados, venha em frente, marchando. Cada passada, escute bem, que você der, vai ser uma artimanha de Satanás que cai por terra. Cada passada que você der, aleluia, vai ser uma vitória, Patrícia. Agora você escreva. Você escreva para glorificar o nome do Senhor. Pode começar, Patrícia. Com ousadia, Patrícia. Forte, Patrícia. Forte, Patrícia. Isso, Patrícia. Isso, 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 isso. Porque assim, Patrícia, como o Senhor lança uma flecha, você é uma flecha na mão do Senhor. Você é uma flecha, Patrícia, na mão do Senhor. Você é uma flecha, Patrícia, nas mãos do Senhor. Você é uma flecha, Patrícia. Corre, Patrícia. Não, pra cá, Patrícia. Abre os olhos. Corre, Patrícia, as coisas estão sendo destravadas. Corre, Patrícia. Isso, celebra, Patrícia. Celebra. Dê um abraço, irmã Daniele. Dê um abraço, irmã Daniele. Irmã Fábia, vem aqui rapidinho para eu passar para o pastor. Feche os seus olhos. Aleluia.